Aleluia. Amém. Estava com saudade de pregar, hein, gente? Amém. Faz tempo que eu não prego aqui, desde janeiro, não é? E hoje então nós iniciamos esse novo período, esse novo tempo aqui desse ano. Grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Você crê nisso? Amém. O Senhor fará grandes coisas aqui neste lugar. O Senhor fará de você um evangelista, um pregador da palavra de Deus. Você vai levar a palavra, aquilo que Deus te fez na sua vida, e você vai passar isso para as pessoas. Amém? Esse é o nosso objetivo esse ano. Esse ano temos como objetivo alcançarmos a nossa comunidade, alcançarmos os nossos vizinhos, alcançarmos as pessoas que estão próximas desse lugar, para ouvirem aquilo que Jesus fez na nossa vida. Amém? Jesus te salvou. Jesus fez grandes coisas na sua vida. Amém. Então o que temos a fazer é passar isso para as pessoas, falar para eles. Gente, as pessoas estão por aí, elas estão decepcionadas, elas estão sem objetivos na vida. Então o que temos a fazer é falar para elas que Jesus os salvou, que Jesus quer morar no coração deles, que Jesus quer transformar a vida deles. Amém? Glória a Deus. É isso que nós faremos esse ano. Eu queria convidar você então a abrir a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 16. A partir do versículo 30, eu vou ler então, nós leremos juntos, do 30 até o versículo 32. Amém? Atos 16, de 30 a 32. Vocês podem ler comigo aqui a palavra de Deus? Então vamos lá. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? eles responderam: creia No Senhor Jesus e serão, salvos, vocês e a sua casa. e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Amém? Queridos, o contexto dessa palavra que nós estamos lendo aqui, embora seja algo muito bonito, e a gente sempre gosta dessa palavra, não é? Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. A gente já ouviu essa palavra, e muitas vezes nós profetizamos isso na nossa casa. Eu sei que muitos de nós já falamos isso, com o objetivo de trazermos aquelas pessoas que fazem parte da nossa família e ainda não se entregaram a Jesus. Mas o contexto desse texto é um contexto bem interessante que está acontecendo com Paulo e com Silas. O contexto desse texto tão bonito é um contexto de prisão. Quando Paulo, lá no versículo 16, fala que Paulo estava anunciando o Evangelho de Jesus. E ele estava caminhando por uma cidade. E quando ele estava caminhando por essa cidade, a Bíblia fala, aqui a partir do versículo 16, fala que veio uma jovem atrás dele, falando coisas boas. Ela falava coisas agradáveis. Elas falavam que Paulo e Silas eram homens de Deus. Elas falavam que Paulo e Silas eram pessoas que estavam anunciando o Evangelho de Jesus. E a Bíblia fala que Paulo, durante dias, foi passando por aquela cidade, pregando o Evangelho, e aquela jovem sempre atrás dele, falando: estes homens são homens de Deus, estes homens falam coisas de Deus, estes homens são homens que levam a palavra de Deus. E chegou uma hora que Paulo teve o discernimento espiritual de que aquilo, embora fossem coisas boas, não provinha de Deus. Aqui esse texto fala que Paulo olhou para ela
e falou assim: aquiete-se, pare de falar. Aqui, ó, o versículo 17 fala assim: essa moça, Atos 16, 17, fala assim: essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Eu creio que muitos ali no meio daquela, quando ouviram aquilo, deram glória a Deus. Aleluia! Olha o que ela está falando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Mas aqui o versículo 18 fala que ela continua fazendo isso por muitos dias. E finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Amados irmãos, nós temos a tendência de achar que o diabo só faz coisas ruins. Nós temos a tendência de achar que tudo que acontece de bom é Deus. Mas esse texto está nos revelando que o inimigo muitas vezes traz coisas que aparentemente são boas, mas que no fundo não são boas. Ela estava falando alguma coisa de ruim aqui? Não. Ela estava falando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Sabe, amados, nós temos que ter discernimento espiritual na nossa vida. Nós temos que buscar do Senhor as respostas certas. Nem sempre aquilo que parece ser bom é algo que vem de Deus. Nem sempre aquilo que parece ser algo proveitoso para nós é algo que realmente vem do Senhor. Nem sempre aquilo que nós entendemos e soa bem aos nossos ouvidos, nem sempre isso é a voz de Deus, e nem sempre isso é a vontade de Deus para a nossa vida. Amado irmão, quando nós buscamos ao Senhor, nós temos que buscar discernimento do Espírito Santo de Deus. Sabe, as pessoas buscam muitos dons espirituais. As pessoas buscam o dom da cura, as pessoas buscam o dom de milagres, mas a palavra de Deus fala para nós buscarmos o dom de discernir os espíritos. Nós precisamos buscar do Senhor e termos a nossa sintonia com o Espírito Santo para entendermos que aquilo que está acontecendo na nossa vida, se aquilo realmente é algo que Deus está permitindo que aconteça. Sabe, amados, às vezes eu fico observando algumas pessoas que vêm à nossa igreja, estão desempregadas, estão passando por dificuldades, e nós oramos, e muitas vezes as pessoas no tempo que estão desempregadas são assíduas, são frequentes à igreja, estão sempre nos cultos, nos grupos de comunhão, estão sempre juntos, mas parece que quando as coisas começam a se acertar, as coisas começam a se desenrolar, as pessoas parecem que começam a deixar um pouco a casa do Senhor. Sabe, irmãos, o que o Espírito de Deus quer nos lembrar? Ele quer nos lembrar que nem sempre aquilo que é bom é algo que vem de Deus. Às vezes é preciso rejeitar algo que vai impedir eu estar na casa de Deus. Às vezes eu preciso
ter a direção e ver a direção de Deus, foi o que Paulo teve aqui. Discernimento. Aqui fala que durante dias, aquela moça andou atrás deles, falando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Este homem é homem de Deus. Esses homens estão fazendo a obra de Deus. Mas na realidade, aquela mulher estava impedindo a obra de Deus. Por quê? Porque quando ela falava, ela tirava a atenção daquilo que Paulo estava falando, tirava a atenção para ela, e consequentemente, as pessoas não podiam entregar as suas vidas a Jesus. Amados, nós precisamos ter discernimento espiritual na nossa vida. Busque isso do Senhor. Não deixe sua vida ser dirigida pelas emoções, por aquilo que você sente. Eu acho que é isso. Eu penso assim. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia ensina sobre isso? O que a Bíblia me dirige sobre isso? É isso que eu vou fazer na minha vida. Mesmo que isso seja contrário aos meus sentimentos, mesmo que isso seja contrário às minhas convicções, eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus fala para eu fazer em minha vida. Amém? Outra coisa que tem nesse texto aqui, fala que depois que Paulo e Silas expulsaram aquele espírito daquela moça, ela deixou de trazer lucro para as pessoas, porque ela trabalhava, ela era empregada de alguns homens, e aqueles homens então, usando dessa condição dela, eles tinham lucros, as pessoas davam dinheiro para ela fazer adivinhações. Então aqui fala que quando Paulo e Silas tiraram isso dessa moça, fala aqui que eles foram levados para serem aprisionados. Olha lá o que fala o versículo 19, Atos 16, 19. Fala: percebendo que a sua esperança de lucro, ou seja, aquela moça já não podia mais trazer as revelações, as adivinhações para aquelas pessoas, para os senhores dela. Percebendo que a esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. 20. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. E o 23 fala: e depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Amados irmãos, levar a palavra de Deus é algo muito sério. E é importante nós sabermos uma coisa: o inimigo, ele não está satisfeito com o desejo de nossa igreja deste ano de sair e evangelizar. Aqui fala que Paulo e Silas, pelo fato de estarem pregando a palavra, eles foram levados, foram aprisionados, pelo simples fato de estarem pregando a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo nos leva a pensar uma coisa: vale a pena
vale a pena falarmos de Deus, mesmo que isso traga problemas para nós. Nós devemos falar para as pessoas, fazer o que Paulo e Silas fizeram aqui com essa moça. Eles tiraram as garras de Satanás daquela jovem. Amados, na nossa família, os nossos vizinhos, as pessoas que estão próximas a nós, elas estão, muitos deles estão aprisionados pelo inimigo. O inimigo está dominando a vida dessas pessoas. Nós precisamos levar a palavra de Deus, falar de Jesus para elas, falar o que Paulo falou aqui para aquela moça, que Paulo ordenou que aquele espírito saísse daquela jovem. Nós precisamos ter a autoridade do Espírito Santo e não aceitarmos isso na nossa casa, não aceitarmos isso com os nossos familiares, não aceitarmos isso com os nossos vizinhos. Nós, em nome de Jesus, nós precisamos declarar a soberania de Jesus sobre a vida dos nossos parentes, sobre a vida dos seus familiares, sobre a vida das pessoas que estão próximas a você, sobre a vida daquele chefe lá no seu trabalho que quer atormentar você. Declare que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Declare que Jesus Cristo tem poder para transformá-lo. Declare que Jesus Cristo tem poder para mudar a vida dele. Não fique aceitando as situações. Não fique reclamando das situações, mas faça como Paulo e Silas fizeram. Se levantaram e declararam o poder de Deus sobre a vida daquela jovem. Amém. Aqui também fala nesse texto que Paulo e Silas estavam presos. Eles foram levados para a prisão. Eles foram levados para aquele lugar que foi cerceada a sua liberdade. Eles não podiam conversar com as pessoas, eles não podiam se locomover, eles não podiam ver os seus parentes, eles não podiam ver o sol nascer. Mas a Bíblia fala, aqui no versículo 25, fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Reclamando, murmurando. Poxa, eu estava pregando o evangelho onde eu estou agora. Poxa, eu estava falando de Jesus e olha o que me aconteceu. Estou aqui na prisão. Às vezes a gente reclama um pouco, né? Poxa, só foi eu começar a ir na igreja. Você já ouviu o pessoal falar isso? Só foi a gente começar a vir na igreja e começou a acontecer um monte de coisa. Olha, o que Paulo e Silas nos ensina aqui, ó. Versículo 25 fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Orando e cantando hinos a Deus. Amados irmãos, seja qual for a situação que eu esteja, Deus não muda. Deus continua sendo bom e Deus continua sendo o meu Deus e o meu Senhor. Talvez você esteja aqui hoje, esteja aqui prestando um culto a Deus, e talvez você esteja passando por um momento difícil em sua vida. O que o Espírito Santo fala para você é: continue a orar e continue a louvar ao seu Deus. Amém? Você pode repetir isso comigo? Mesmo que eu passe por dificuldades, eu continuarei orando, e eu continuarei louvando ao meu Deus. Ele é o Deus da minha salvação. Apesar de qualquer coisa, Deus continua sendo o meu Deus. Eu te exalto, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por tudo que você tem feito em mim. E aqui
Nesse texto fala que quando Paulo e Silas estavam orando, o versículo 26 fala que de repente, fala comigo, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Gente, Deus é um Deus que trabalha de forma surpreendente. Deus não é previsível. Deus trabalha no momento dele. Então o que temos a fazer é buscar ao Senhor, crer e aguardar esse de repente de Deus acontecer na nossa vida. E aqui fala que quando esse terremoto aconteceu, é interessante que o terremoto ele destruiu coisas específicas. As portas se abriram, as correntes se quebraram, mas Paulo não sofreu nenhum dano, Silas não sofreu nenhum dano, as pessoas não sofreram nenhum dano. Sabe, as tribulações, muitas vezes que acontecem em nossas vidas, são coisas permitidas por Deus, para nós nos sintonizarmos, para nós deixarmos a ficha cair, começarmos a entender um pouquinho as coisas. Não é que Deus não se agrada das tribulações, mas os momentos difíceis muitas vezes servem para nós nos aproximarmos dele. Esses momentos difíceis aqui, na vida de Paulo e de Silas, com certeza foram momentos de um apego ainda maior a Deus. Amém. De uma dedicação ainda maior a Deus, de um encontro ainda maior com Deus, de uma entrega ainda maior a Deus. Glória a Deus. Sabe, eu acho que Deus, Ele espera isso de nós, que nós dediquemos a nossa vida a Ele, ainda mais. Estamos no começo do ano. Segundo mês do ano. É tempo de nós alinharmos as coisas. Falarmos, olha, Senhor, esse ano eu vou acertar as coisas contigo. Amém? Esse ano eu vou dedicar mais tempo a Ti. Você já fez as contas? Em casa, com calma, faça as contas. Quantas horas nós temos por dia? Quantas horas temos por semana que Deus nos dá? E veja, quantas horas eu dedico ao Senhor? Quantas horas? Às vezes nós achamos que 2 horas no culto de domingo é algo suficiente. Deus espera que nós tenhamos uma dedicação inteira, integral de vida a Ele. Deus espera que nós dediquemos mais a Ele. Às vezes nós achamos que é muito estar nos grupos de comunhão, estarmos no culto, mas o quanto Deus tem dado a nós? Quantas oportunidades Deus tem nos dado?
quanto Ele tem feito por nós. Eu acho que Deus, eu entendo que Deus, Ele fica esperando nós trazermos a Deus uma oferta de vida. Sabe, quando a Bíblia fala para nós trazermos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, nisso está incluso a nossa vida. Não é apenas dinheiro, é vida, é dedicação, é eu trazer ao Senhor as habilidades que eu tenho. Quais são as habilidades que você tem? São com essas habilidades que você deve servir ao Senhor. Qual é o seu ministério? O seu ministério é aquilo que você sabe fazer. O que você sabe fazer, é isso que você deve usar para trabalhar para o Senhor. Muitos têm habilidades de manuais, outros têm habilidades intelectuais, outros têm habilidades em outras áreas. Então, veja aquilo que você tem e traga ao Senhor e fala: Senhor, eu ofereço a Ti. Eu ofereço, essa é a minha oferta, Senhor, a Ti. Não é só os dízimos, não são só as ofertas. Eu trago a Ti aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, Senhor. Eu quero que você use isso no teu trabalho, Senhor. Eu não sei como fazer, mas eu te peço que você, através do teu Espírito Santo, me leve a entender aquilo que eu posso prestar a Ti, aquilo que eu posso trazer a Ti. Paulo e Silas entenderam isso. Eles dedicaram a vida à palavra de Deus. E então, quando eles estão ali naquele lugar, meio que sem entender por que estão ali, mas continuam crendo no Senhor, continuam orando e continuam cantando. Então Deus entra em ação, Deus age, e de repente Deus reverte aquela situação. Aleluia. Amado irmão, continue a confiar no seu Deus, continue a crer no seu Deus, continue a adorá-lo. E eu tenho certeza absoluta que em um determinado momento Deus entrará no meio dessa história e mudará isso que está acontecendo. Então, a Bíblia fala que eles ficaram libertos das prisões, livres das algemas. Então o carcereiro, que era aquela pessoa que estava ali para tomar conta deles, chega ali para ver, porque ele foi colocado para tomar conta deles, e se eles escapassem, ele pagaria com a vida. Então ele entra ali. Versículo 27 fala que o carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E aí Paulo responde aquele primeiro texto que nós lemos. O que foi que Paulo respondeu mesmo? Versículo 31.
creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Queridos irmãos, é tempo de pregarmos a palavra de Deus. Sabe, está muito na moda respeitar, e nós devemos respeitar as pessoas. Respeitar o que as pessoas creem, mas nós não podemos nos calar e deixar de falar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Sabe, às vezes nessa de respeito, nós vamos nos calando, nós vamos ficando quietos, mas eu creio que o Espírito Santo está trazendo a nós essa motivação para nós falarmos às pessoas aquilo que Jesus fez na sua vida. Então aproveite os momentos, aproveite o tempo que você tem. Você não precisa estar com uma Bíblia para pregar o Evangelho. Você pode falar para as pessoas aquilo que Jesus operou na sua vida, aquilo que Jesus fez, como você estava e como você está, quem você era e quem você é, como você vivia e como você vive agora. E quando nós fizermos isso, nós veremos o Espírito Santo atuando na vida dos nossos familiares, atuando na vida das pessoas, mudando e transformando as pessoas que convivem conosco. Amém? Então nessa noite eu queria convidar você a ficar em pé. Eu queria convidar você. Eu não vou convidar hoje você a vir aqui à frente para receber, para nós orarmos por você. Mas eu vou fazer um desafio a você hoje. Eu queria que você tentasse pensar agora, pelo menos uma pessoa da sua família que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador. Eu tenho certeza que você tem pelo menos uma pessoa na sua família que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Sabe, a Bíblia fala que quando a pessoa não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia fala que se ela morrer, ela irá para uma separação eterna de Deus. Não haverá mais possibilidade de entrega a Jesus. Não haverá mais oportunidade. Ela não terá mais condições de aceitar Jesus. Então, o tempo dessa pessoa que ela tem depende de você. Paulo e Silas, eles aproveitaram a oportunidade. Aqui fala que quando eles estavam cantando e orando, aqueles presos que estavam ao redor estavam ouvindo a palavra de Deus. Quem está ouvindo a palavra de Deus ao seu redor? Quem está? Então eu acredito que o Espírito Santo hoje está desafiando você e a mim a falarmos de Jesus, a demonstrarmos o amor de Deus às pessoas essa semana. Então eu queria desafiar você a se propor diante de Deus, a falar desse Jesus que te salvou para pelo menos uma pessoa essa semana. A Bíblia fala que quando eu abrir a minha boca, o Espírito Santo colocará as palavras certas na minha boca. Então, em nome de Jesus,
Eu quero propor isso a você. Que essa semana você seja usado por Deus para falar de Jesus. E convide essa pessoa para estar aqui domingo que vem, na casa de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te usar. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo não vai te desapontar. Eu tenho certeza plena de que você verá uma obra tremenda de Deus através de você. Então eu queria orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Você pode orar comigo? Se você entendeu o que a Bíblia falou, e você entende que isso é importante, então eu queria convidar você a orar comigo e se propor a fazer isso esta semana. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você pode orar comigo então. Olha assim: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela me ensinou que eu devo falar de ti, buscar a ti, louvar a ti em qualquer circunstância. Pai querido, nesta noite eu me proponho a falar de ti para pelo menos uma pessoa, falar do que você fez na minha vida. E eu tenho certeza que o teu Espírito Santo tocará e transformará a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar. Pode cantar essa música. Minha salvação existe tu. Não importa a minha luta, eu confio em ti. És o impossível, Deus, na minha vida. Se tu és fiel e jamais me frustrará. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo culto que prestamos a ti, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui na tua casa. Pai, agora que o teu amor, a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua bondade esteja sobre cada pessoa que está aqui. E que o teu Espírito Santo esteja trazendo, Senhor, palavras certas para aquelas pessoas que iremos falar do teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Domingo que vem estaremos aqui às 18h30. Eu gostaria de vê-los aqui, vocês que vieram, foram convidados. Estejam novamente. Eu tenho certeza que Deus continuará falando com você. Deus continuará trazendo revelações da sua palavra a você.